Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 22 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 25 ao capítulo 26. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 25, nós vamos ver hoje a morte de Samuel. Isso mesmo, Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Ele foi sepultado em Ramá, onde era sua residência, onde ele vivia. Então Davi desceu para o deserto de Maom, e havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía este homem 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail. Ela era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude, perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhe disse: suba ao Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome, diga a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e tudo que é seu. Disseram que estão na época do tosquear. Enquanto seus pastores estiverem perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal e nada foi roubado delas. Pergunte a esses homens e eles lhe dirão a verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso para conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram a mensagem a Nabal em nome de Davi, na esperança de uma resposta. Quem é o tal de Davi? Perguntou-lhe Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem dos seus senhores. Devo pegar o meu pão, a minha água, a minha carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores e entregar um bando que vem não se sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi. E pôs sua espada na cintura, e os seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles, isso mesmo que você ouviu, partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi do deserto para saudar nosso Senhor. E um desses servos foi até Abigail, a esposa de Nabal, e lhe disse: Davi enviou mensageiros ao deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele lhe respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons para conosco. Nunca nos tempos que estivemos no campo, na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as nossas ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostado, dos bolos, das passas, 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante de mim e logo os seguirei. Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail estava no desfiladeiro montada no seu jumento, avistou Davi e os seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer:
Nada, de nada adiantar ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado. E ele me pagou o bem com o mal? Que Deus me castigue severamente se eu deixar este homem ou menino vivo da casa de Nabal, que amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, se curvou diante de Davi, com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a tua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um homem insensato, como o seu nome já diz. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que impediu de matar e de vingar com suas próprias mãos, que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está o presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo, se o Senhor me conceda uma dinastia longa. Olha só o que Abigail está falando. Abigail reconhece quem é Davi, uma mulher, e Nabal finge que não conhece Davi. Pois bem, olhe só o que Abigail diz. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Olha que reconhecimento aqui desta mulher para com a dinastia, né? O legado, né? O reinado que Davi teria. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sobre os cuidados do Senhor, seu Deus. Olha que profeta essa Abigail, né? Protegida como um tesouro. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra tirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência tristeza ou peso de ter derramado sangue e vingado sem necessidade. Quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Graças a Deus pelo teu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e de me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal com você, se você não tivesse aparecido ou vindo depressa ao meu encontro amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem, nem menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou os presentes de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz, ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Pois bem, quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado de que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor feriu e ele morreu. E quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo pelo seu pecado. Então Davi enviou mensageiros, sabe para quem? Para Abigail, isso mesmo, para lhe pedir que se tornasse sua esposa. E quando mensageiros chegaram do Carmelo, disse a Abigail: Davi mandou buscá-la
para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e como uma serva de lavar os pés dos seus servos. Sem demora, Abigail montou no jumento, levando consigo 5 moças que serviam, e voltou com os mensageiros de Davi. Assim, ela se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoá, de Jezreel, e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim, chamado Palti, filho de Laís. E aí, alguns dos homens de Zif foram até Saul, em Gibeá, para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Isso é o capítulo 26. E aí, Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Estava demorando, né? Pois bem, voltou a perseguição. E quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então, Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro do círculo formado por seus guerreiros. Quem se ofereceu para ir até lá comigo? Perguntou Davi. Ao Itita, Aimeleque e Abiassai, filho de Jeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abiassai. Então Davi e Abiassai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abiassai disse a Davi: certamente dessa vez Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe de lança. Não precisarei de outro. Não mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente de atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou em batalha, que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto da sua cabeça e depois vamos embora. E Davi pegou a lança, o jarro, que estava perto da cabeça de Saul. Depois, ele e Abiassai saíram sem que ninguém visse nem acordasse, pois o Senhor o tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina, passou para o outro lado, até estar em uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner. Acorde, Abner! Abner perguntou de volta: quem é você? E como ousa acordar o rei em gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu o seu senhor rei quando alguém chegou tão perto dele que poderia ter matado? Isso não é nada bom. Tão certo como vive você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, ungido do Senhor. Olhe em volta. Onde está a lança e o jarro de água do rei que estava perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi. É você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, meu senhor rei. Por que meu senhor me persegue? Persegue o teu servo? O que eu fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça o seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor o amaldiçoe, pois eles me expulsaram do meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor, disse. Vá servir a outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Por que, ó rei de Israel, sai à procura de uma pulga? Por que me persegue como um perdiz nos montes?
Então Saul disse: pequei. Volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais fazer-te mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está sua lança, rei. Mande um dos seus servos vir buscá-la e pegá-la, e o Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, que eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor me entregou nas minhas mãos, pois é ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho, você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Você viu bem aqui? Pois bem, amanhã nós vamos falar do versículo 28. Eu quero falar ainda do 27 hoje. Davi vai ficar um tempo entre os filisteus. Preste bem atenção. Ele está fugido de Saul, né? Mesmo Saul declarando tudo isso, não era digno de confiança as afirmações de Saul, porque ele já tinha feito isso uma outra vez, né? E aí, um dia, Saul me apanhará. É melhor que eu faça é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir e todo o território de Israel, por fim eu estarei segura. Assim Davi levou 600 homens e foi até Aquis, que era filho de Maoqué, rei de Gate. Davi e os seus soldados e as suas famílias se estabeleceram ali em Aquis, em Gate. Davi levou suas duas esposas, Ainoá de Jezreel e Abigail, que era viúva de Nabal. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Por quê? Porque ele estava no território filisteus, né? Então, ele vai conquistar essa confiança de Aquis, que era rei daquela cidade, né? E nós vamos ver que Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus, né? E Davi, nós vamos ver que vai ter um pouco de sossego dessas perseguições aqui de Saul, né? E Saul cada vez está mais distante de Deus. E por fim, agora no capítulo 28, Saul vai consultar uma médium. É isso mesmo, para você perceber quão distante de Deus estava Saul. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi: saiba que você é um dos homens que sairá na batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aquis disse a Davi: colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Naquele tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado a sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. E Saul havia expulsado da nação todos os médios, e todos os que consultavam espíritos de mortos. Os filisteus acampavam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboia. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem pelo Urim, nem por profeta. Então Saul disse aos seus conselheiros: procure uma mulher que seja médium, para que eu pergunte o que devo fazer. Seus companheiros responderam: há uma médium em Endor, era o nome da cidade. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e o acompanhou 2 dos seus homens e foi à noite à casa da mulher.
Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médios e todos os que consultam espíritos de morto, porque preparam uma armadilha contra a minha vida. Saul, porém, jurou em nome do Senhor. Olha só, gente. E prometeu, tão certo como vive o Senhor, que nenhum mal acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus. E aqui, se você prestar bem atenção, vejo um Deus, esse Deus está com letra minúscula, subindo da terra. Então você já consegue imaginar que Deus é esse, né? Disse a mulher. E qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Gente, que engano terrível está vivendo aqui Saul. Em outros tempos, ele falava com Deus. Em outros tempos, ele profetizou, cheio de Deus. Olha só, agora ele se curva a um Deus estranho, que, claro, para enganá-lo, vem numa aparência que ele pensa ser Samuel. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio dos profetas, nem por sonho. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consulta se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou as suas mãos o reino e entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje para que você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, por não havia comido durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu o quanto ele estava perturbado, disse: meu senhor, obedeci às ordens e arrisquei a minha vida. Agora faça com o que eu digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere suas forças para que viaje de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, que até por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa, matou, pegou um punhado de farinha, preparou a massa, assou um pão sem fermento, trouxe refeição para Saul e seus conselheiros e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. E amanhã nós vamos ver que os filisteus vão rejeitar a ajuda de Davi. Isso mesmo. Então Davi não vai precisar lutar com os filisteus, né? Contra Israel. Então amanhã é o nosso último capítulo de 1 Samuel. Amanhã nós vamos meditar 29, 30 e 31. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.